Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa 7ª videoaula sobre obsessão na Umbanda e vai ser a nossa última videoaula sobre essa temática. Na videoaula anterior, então, nós vimos ali as obsessões de natureza anímica, vimos lá o caso da possessão partilhada de parceiros no vício, a obsessão telepática. Então, nessa videoaula a gente vai ver a auto-obsessão e personalidade antiga cristalizada. Tá? A auto-obsessão, a autora ela traz aqui dois casos que tem no livro Libertação, do André Luiz. Tá? Então ela diz aqui o seguinte, ó, no livro Libertação, André Luiz refere-se a dois casos de auto-obsessão. O primeiro deles é de um investigador de polícia que abusou de sua posição para humilhar e ferir. Durante alguns anos conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, na aura, aguardando o momento de se impor. Com a sua maneira cruel de proceder, não só atraiu a ira de muita gente, mas também a companhia constante da entidade de péssimo comportamento, que só fizeram aumentar seus distúrbios mentais. Com a chegada da terceira idade, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza que se entrincheirava. Sobrevindo à crise, a mente desvario vergastou-lhe o corpo físico e não apenas o sistema nervoso foi lesado, mas também o fígado, que se caminhava para a cirrose fatal. Convidado a diagnosticar o caso, o instrutor Gúbio, que é o instrutor de libertação, disse o seguinte: esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, auto-obsessão, perseguido por si mesmo, é por isso que ela é de natureza anímica. Atormentado pelo que fez e pelo que tem sido, permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio delas, somos condenados ou absorvidos dentro de nós mesmos. Então é claro que, evidentemente, isso vai atrair essas entidades malignas, negativas perto dele, que vai fortalecer isso, percebendo que isso faz mal para ele, vai fortalecer cada vez mais esse processo. Mas se ele não tivesse agido assim, se aquelas ações, se aquelas escolhas não tivessem sido feitas, não estava ali. Tá? Então a brecha para essa ligação, essa sintonia com uma negatividade externa é o fato. Mas ele mesmo alimentava o fato, porque ele mesmo, por meio desta remorso que estava surgindo, trazia à tona aquilo como um disco vivo, tá? Não só como uma memória estática. Isso que a gente vai detalhar um pouquinho mais agora. Quer ver? No slide 3. Que seria agora o caso do escritor desencarnado. O outro caso é o de um escritor atormentado pelas próprias criações mentais negativas e destrutivas que descreveu em seus livros. Não se trata de espírito encarnado, mas o colocamos aqui porque é a história de alguém perseguido por si próprio. Então olha só, a auto-obsessão ela não corre só no encarnado, ela corre no desencarnado também. Então acho que aí a gente fecha todo aquele quadro que nós vimos, que a obsessão pode ocorrer de maneira mais comum, desencarnado para encarnado, mas ela também ocorre desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, e a auto-obsessão no encarnado e a auto-obsessão no desencarnado, que seria esse caso aqui. Ou seja, tem todos esses vários tipos de processo em que essa influência espiritual intencional com objetivo de domínio, ou seja, uma influência obsessiva, pode acontecer. Tá? Essa situação poderia configurar-se idêntica para qualquer escritor encarnado, que se comportasse de igual maneira e se tivesse idade proveta, suscetível de percebê-las pelas brechas na consciência. Quando pediu socorro de Luiz no mundo espiritual, o homem de letras confessou que nunca se interessou pelo lado sério da vida, novamente. Uma vida despreocupada com valores espirituais tem consequências seríssimas para o processo evolutivo, para o psiquismo da pessoa, e às vezes para você organizar esse psiquismo dá um trabalho danado. Cultivava o justiça malicioso e com ele o gosto da volúpia, estendendo suas criações à mocidade. Não foi alguém de fama, mas mesmo assim influenciou negativamente muitos jovens, arrastando aos perigosos pensamentos. Depois da morte, vinha sendo procurado pelas vítimas de suas insinuações e por outras entidades que lhe davam ordens para ações indignas, as quais, em sã consciência, não podia acatar.
Compreendeu por essas investidas que manteve ligação com uma quadrilha de espíritos perversos galofeiros quando estava no corpo físico, né? Então essa indisciplina sua, essa indiferença, né, para o lado sério da vida, como ele mesmo relata, foi uma porta aberta, né, para entidades negativas influenciarem nesse processo ao máximo, né, desviando completamente do seu planejamento reencarnatório e desviando completamente de qualquer tentativa, né, de sucesso, né, nessa caminhada do bem. Aí no slide 4 ele diz o seguinte, é aqui que a gente gostaria de dar uma ênfase maior. Não é essas entidades em si o que é o foco da do seu sofrimento maior. O seu sofrimento maior é o seguinte, ele queixava-se de certas formas estranhas que atormentavam seu mundo interior, como se vivesse incrustadas na sua própria imaginação. Assemelhava-se a personalidades autônomas. É isso que a gente estava querendo dizer lá com um delegado lá que fez atrocidades. Não eram figuras estáticas. Elas aparecem como personalidades autônomas, ou seja, têm vida própria. Você não consegue controlar, dizer para elas o que elas devem ou não fazer. Elas agem como se fossem pessoas sem o seu controle. Não, pelo menos no controle consciente, né? Ou seja, a gente não sabe ainda os mecanismos que isso se dá, né? Proveniente do espírito, né? Da pessoa, mas acontece, o fenômeno é esse, tá? Só que visível somente aos seus olhos. Falavam, personalidades autônomas, que falavam, gesticulavam, acusavam-no, né? Acusavam-no, ou seja, e ele não formulava conscientemente acusação partida por parte das personalidades autônomas, tá? Riam-se de sua situação, eram imagens vivas, né? Não era só uma imagem estática, eram personalidades autônomas, imagens vivas, de tudo que seu pensamento, sua mão de escritor criou para anestesiar a dignidade de seus semelhantes. Elas investiam contra ele, apupavam-no e envergastavam o seu brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Segundo confessou, tem vivido ao léu como um alienado mental. Os personagens de seus escritores votavam sobre a forma de hidroplastias ou formas de pensamentos para atormentar, ou seja, era como se fossem formas de pensamentos vivas, né? Então a forma de pensamento não é estática, as formas de pensamentos, muitas delas se transformam em personalidades autônomas, mas elas são criadas e mantidas no psiquismo daquela personalidade, daquele escritor, por exemplo, a última personalidade, mas está ali, sendo alimentado pelos espíritos e pelos erros que aquele espírito cometeu. Como vemos, esse processo é suscetível de acontecer no mundo espiritual durante a encarnação. Isso pode acontecer também durante, né, o espírito encarnado. Em ambos os casos, só com extrema modificação mental e persistente reforma íntima, cada protagonista conseguirá melhorar sua psicopatologia. Aprendemos com os benfeitores espirituais que a maldade deliberada é a moléstia da alma e a modificação no plano mental das criaturas jamais pode ser imposta. E é antes fruto de tempo, de esforço e de evolução. Então, às vezes, né, passamos vidas e vidas, né, desperdiçadas em termos de oportunidades, de escolhas corretas, de esforço, né, que tem que ser feito para vencer essas negatividades, vencer essas tendências do passado, vencer essas personalidades, né, dentro de nós e vidas em tempos passados que nos alimentam no erro. E essa falta de disciplina então faz essa bola de neve crescer, né, e nós vamos adiando cada vez mais a decisão que uma hora tem que ser tomada, né, que é a decisão de ter esforço, né, para a gente continuar o nosso processo de evolução, a menos que a gente queira voltar no planeta de provas, um planeta primitivo, né, sair do planeta de provas e expiações e para o planeta primitivo, né, ou seja, voltando-se ao planeta primitivo, a gente vai ter outras oportunidades de escolhas nesse contexto primitivo, né? Aí, quem sabe, né, a gente aprenda a escolher direito, né? Mas aprender do outro modo é melhor, né? Bom, então no slide 5 a gente termina então o assunto autoobsessão e agora finalmente a gente vai chegar na personalidade antiga cristalizada, fixação mental, né? E vamos encerrando então todas as categorias e subcategorias que a Marina Nobre trouxe, tirado da obra do André Luiz, e vamos aproveitar então a personalidade antiga cristalizada, fixação mental, para fazer um link com a nossa próxima temática, que seria a apometria, né? Mas tudo que nós vimos aqui, de certa maneira, vai nos servir, não só aqui como nas videoaulas anteriores, que a apometria ela utiliza de tudo que nós vimos até agora.
tá? Mas, especificamente, essa personalidade cristalizada, ela vai fazer um link mais direto. Então, vamos lá. Aí no slide 6, ela diz o seguinte: quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da mediunidade e suas psicopatologias, mais nos convencemos do tamanho de nossa ignorância em relação à mente humana e ao seu psiquismo. Isso é um fato. Principalmente esses de natureza anímica, é incrível os fenômenos, né, que pode ocorrer provenientes do nosso psiquismo. E que se a gente não tivesse assim, uma fonte confiável, como por exemplo as obras do André Luiz, que vem da mediunidade do Chico Xavier, seria difícil de acreditar que isso seria possível, né? Olha só então a importância que o Chico e as suas obras têm para nós, porque de certa maneira eles nos mostram que essa direção, esse caminho, esses estudos têm que ser feitos, que são importantes, né? Por mais que a gente ainda não tenha uma compreensão adequada do fenômeno, mas ele mostra, existe, está ali, não é mentira, né? Vai lá, estude, que vale a pena para o seu aprimoramento, para o seu autoconhecimento, né? E isso que ela quer dizer também da nossa ignorância em relação à mente humana e ao psiquismo. Então eu fico imaginando quando a ciência começar a aceitar isso, futuramente a psicologia começar a aceitar isso, como que vai ser uma revolução, né, em termos da psicologia, em termos do entendimento do ser humano, né? Vai ser uma coisa incrível. Mas por enquanto, né, vamos ficar aqui com as obras da Luiz e as outras obras que a gente vai ver então quando a gente for estudar apometria, que também nos ajuda e muito, né, a entender esse psiquismo, além daquelas, né, da psicologia em si, mas quando a gente trata desses fenômenos mais marcantes, aí, mais relacionados com o mundo espiritual, né, com reencarnações passadas, aí seriam essas obras do André Luiz e essas que nós vamos citar na apometria que nos ajudam. Bom, o que seria na verdade inconsciente? Há um caso que expõe essa complexidade, que é esse caso aqui, ó. A senhora X e a personalidade emergente. Em uma sessão espírita dedicada ao intercâmbio mediúnico, foram admitidas 3 senhores e 2 senhoras para receber assistência. Após a tarefa normal dos médios habituais da casa, uma das senhoras enfermas, que viera para tratamento, caiu em pranto convulsivo e começou a falar de uma lâmina enterrada em sua carne, clamando contra um homem que lhe arruinou o destino. A questão é que não havia nenhuma entidade comunicante, Aulus explicou. É claro que para o pessoal que estava encarnado, eles não sabiam disso. Eles acreditavam que era um obsessor mesmo que estava ali, ou uma entidade sofredora que estava sofrendo, que estava ali. A menos que ele tivesse uma vidência, né? A pessoa poderia ter uma vidência e não ver a entidade ali e achar que a mulher estava fingindo, né? Ou seja, estava um processo de fingimento. Mas não era o caso, né? Porque o Aulus explicou o seguinte: estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Então, aquela personalidade que ela viveu estava se manifestando ali. Não ela, a personalidade que ela viveu estava se manifestando ali. Não uma memória, era a personalidade que ela viveu que estava se manifestando ali. Então, olha como que isso que ela diz aqui em cima, que a nossa ignorância em relação ao psiquismo é incrível, né? Ante a aproximação do antigo desafeto, que ainda persegue nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu. Então, quem foi o start ali, quem deu o gatilho para aquela personalidade do passado se manifestar, era um verdugo, um obsessor daquela época que estava ali presente. De alguma maneira, né, o seu espírito sentiu aquela presença e deu o start, né, deu o gatilho para aquela personalidade se manifestar. Aí no slide 7, continua. O assistente prosseguiu esclarecendo que essa nossa irmã imobilizara grande coeficiente de força do seu do mundo emotivo em torno da experiência referida, né? Então, geralmente, essas personalidades que emergem do passado, ela tem grande coeficiente de força, de energia, de alguma emoção, algum sentimento muito grande, algum fato marcante aconteceu ali para ela estar ainda ativa, e em alguns momentos, quando ocorre alguma ressonância por vários motivos, né, na vida atual, ela emerge. Tá? Emergir é vir à tona, né? É como se pegasse, por exemplo, uma bola de praia e fundasse ela à força na água e mantivesse ela lá. Tá? Aí, quando você solta, aquela bola emerge, ela vem à tona, ela sai do fundo e vem para a superfície, né? E se mostra. Tá?
Interessante que quando você está segurando, ela faz força para sair, né? Você tem que fazer uma força para sair, como o consciente ele fizesse uma força enorme para ela sair. Mas de alguma maneira, alguma instabilidade que tiver no consciente, vamos supor que está na praia, alguma onda passou, se desequilibrou, né? E perdeu a força, aquele negócio emerge, né? Ela está a todo momento pressionando para sair, ela só está esperando a oportunidade certa para isso acontecer, né? Então é uma boa analogia também. A ponto de semelhança e cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Essa é uma informação interessante que ele dá, ou seja, essas personalidades emergentes geralmente acontece então quando algum fato, né, marcante, né, naquela existência aconteceu, né, gerando grande coeficiente de força, de energia, de sentimentos, emoções ali, de tal maneira que aquilo, quando a nova personalidade, o espírito assume um novo corpo, aquele novo corpo não é capaz vamos utilizar a palavra dele aqui, não é capaz de ser um obstáculo, né, para aquela personalidade emergir, né? Fixando-se nessa lembrança, principalmente por causa da presença do antigo verdugo ligado a ela por laço de amor e ódio, passou a comportar-se qual se tivesse ainda no passado que temava em ressuscitar. É assim que se deu a conhecer com personalidade diferente a referir-se à vida anterior. Vamos lá. Nesses casos, os doutrinadores ou esclarecedores devem agir normalmente como se estivesse realmente diante de uma entidade comunicante. Então ela começa a falar com outro nome, com uma outra existência, como se estivesse realmente sendo uma personalidade comunicante. E se for um médium, às vezes o médium nem se percebe, às vezes o médium que não tem esse conhecimento, não tem essa reflexão, ele acredita realmente que é o próprio médium que está manifestando, ele acredita que é um espírito, né, que está se manifestando, né? Então, olha que coisa incrível, né? Se não fixarmos na ideia de mistificação, passaremos a ter uma atitude respeitosa diante do seu padecimento moral. Então, mistificação é um animismo proposital, porque animismo sempre há, a mediunidade sempre tem um fator anímico por detrás, tá? É claro, né, que com o tempo, com a experiência, isso tem que ser controlado para o médium ficar o máximo passivo que ele puder. Agora, quando esse animismo ele é intencional, quando é consciente e o médium não trabalha para dominá-lo, ele cai no fato da mistificação. Então, por exemplo, ela poderia estar inventando aquilo ali, né? Estar simulando aquela personalidade, mas não era o caso. Então, a recomendação, né, que o instrutor está dando é para tratar como se fosse um obsessor mesmo, que vai ter um efeito, embora não seja, o benefício será feito, né? Um obsessor ou uma outra entidade comunicante, ou seja, o benefício será o mesmo. A mulher vai, de certa maneira, se sentir melhor sendo tratada essa personalidade dela, tá? Paulo ressaltou que essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi eclipsada. Essa palavra que eu estava querendo lembrar. Então, se aquela personalidade teve algum fato marcante, né, que gerou grande gradiente de força, coeficiente de força, ela não é eclipsada pelo nascimento, né, pela matéria densa, como se desejar. Ela, portanto, devia ser considerada uma enferma espiritual, uma consciência torturada que precisava ser amparada. Uma consciência que está dentro do psiquismo dela. Então, dentro do psiquismo do sujeito, tem várias personalidades. Para entrar no campo de renovação íntima, a única base só para a sua recuperação definitiva. Tá? Esse fenômeno é muito mais comum do que podemos imaginar. Então, olha só, quando a gente começar a estudar em apometria, a gente vai tratar de um assunto bastante complicado que, para quem não tem um conhecimento mais a fundo das obras do André Luiz, vai achar que é uma novidade. Na realidade, a técnica da apométrica, sim, a sua sistematização, ela é uma novidade, ela tem um momento histórico, né, em que ela se apresenta. Agora, o fenômeno já existia, embora não tivesse a compreensão que está sendo construída dele até agora, né, e ainda está no processo de construção. Mas o fenômeno sempre existiu, tá? E é um fenômeno comum mais do que se pode imaginar. Um fato relevante, como a simples presença nos arredores do inimigo, do desencarnado, ou um acontecimento da existência comum, ou seja, alguma coisa faz esse gatilho, né?
que lembre circunstâncias traumáticas vividas pode detonar a imersão da personalidade anterior, tendo por base o mecanismo de reflexos condicionados. Só esse estudo daria matéria para vários volumes, devido à sua natural desenvolvimento nas áreas de psicologia e da educação, como nós falamos, né? E principalmente porque deveria estar fundamentado no modelo de consciente, né, proposto pelo paradigma espírita, né, a ser devidamente concebido pelos especialistas, ou seja, pelo paradigma da reencarnação, de todas as religiões que acreditam em reencarnação. O psiquismo, ele aumenta a sua complexidade enormemente. Uma coisa, você imagina, o psiquismo já é complexo na ciência tradicional, que acredita numa vida só. Agora imagina a psicologia ampliada, trabalhando com várias existências, quantos fenômenos, né, que desse processo pode ser visto, pode ser teorizado, né? Bom, com isso, finalizamos então o assunto obsessão, e esse assunto, né, vai servir como link para uma coisa que nós já abordamos quando nós fomos falar de reencarnação. Em algum momento a gente fez lá duas questões, né, que seria assim, nós apresentamos lá essa imagem, trabalhamos com essa imagem, né, mostrando aqui que nessa imagem um personagem que nós chamamos de Joaquim viveu, morreu, aí essa luzinha volta à vida como Rodolfo. Aí nós perguntamos aqui, né, como todo conjunto de experiências vivenciadas por Joaquim e por outros personagens antes dele será estruturado nessa última luz branca? Aí nós falamos que isso seria tratado, quem somos nós como estrutura de ser, e nós tratamos, que tem a ver com as questões dos corpos espirituais, né? Aí depois nós fizemos a seguinte pergunta: o personagem Rodolfo construirá uma personalidade única a partir do somatório dos conteúdos acumulados das vidas sucessivas de sua atual existência, que deverá sozinho seu psiquismo? Ou, melhor fazendo a pergunta, o personagem Rodolfo construirá uma personalidade, mas sofrerá a influência das personalidades anteriores que estão ativas e continuam coabitando o psiquismo com ela? Muitas delas são autônomas e mantêm suas características originais, emergindo para a superfície do psiquismo, exercendo influência sobre o pensamento e comportamento do personagem Rodolfo, de acordo com as circunstâncias que possam evocá-las? Essa pergunta, pelo que a gente acabou de ver aqui, né, nessa personalidade, vamos lá, a personalidade emergente aqui do André Luiz, né, a resposta é sim, né, ou seja, pode haver várias personalidades anteriores que, por alguma maneira, não foram eclipsadas, né, dessa palavra que o André Luiz utiliza, não foram eclipsadas no nascimento biológicos, continuam, vão parecer ativa, e algum fato, né, nessa vida pode fazer ela ficar, emergir, né, se mostrar, ficar mais ativa, mais atuante, né, e vai coabitar o psiquismo com a personalidade Rodolfo, e de alguma maneira isso pode favorecer o personagem Rodolfo, né, se ela só uma manifestação for uma manifestação positiva, ou pode prejudicar, né, porque ela pode trazer, por exemplo, várias emoções negativas do passado, que pode criar ressonância, né, com a personalidade Rodolfo, e isso pode prejudicar. Tá? E é exatamente esse assunto que nós vamos tratar na apometria e Umbanda, tá? Que a gente vai aprofundar essas reflexões, aí a gente vai trazer alguns autores. O André Luiz seria esse link só para a gente mostrar como que isso está presente na obra do André Luiz, mas a gente vai trazer agora outros autores, né, para aprofundar essa reflexão, ok? Com isso, né, eu trago aqui também uma reflexão do Richard Feynman, né, que foi um ganhador do Prêmio Nobel de Física em 65, um físico especialista na área de física quântica, e ele também escreveu vários livros sobre a física quântica, e tem algumas fases interessantes. Ele tem sempre, né, pensamentos profundos sobre a mecânica quântica, e aqui nessa frase ele diz o seguinte, ó: não leve essa aula muito a sério, apenas relaxe e desfrute dela. Vou contar para vocês como a natureza se comporta. Se você admitir simplesmente que ela tem esse comportamento, você a considerará encantadora e cativante. Não fique dizendo para você mesmo, mas como ela pode ser assim? Porque nesse caso você entrará em um beco sem saída do qual ninguém escapou ainda. Ninguém sabe como a natureza pode ser assim. Então isso acontece na mecânica quântica. A gente consegue na mecânica quântica analisar vários fenômenos, consegue fazer ali mini teorias, né, sobre aqueles fenômenos, mas não tem uma compreensão adequada, né, do processo em si que está por detrás. Eu trouxe isso aí porque isso vai acontecer a mesma coisa com o psiquismo. Nós vamos falar na apometria
de personalidades múltiplas, personalidades sabotadoras, nós vamos falar de subpersonalidades. E é claro que tem muitas teorias que tratam disso, mas não podemos, né, dizer que são teorias definitivas, e não podemos dizer também que elas completam totalmente o quadro, mas isso não anula o fenômeno. E na mecânica quântica isso acontece muito. Tá? Nós não temos na mecânica quântica uma teoria definitiva de todos os fenômenos. A mecânica quântica é surpreendente de várias maneiras, e até hoje, né, um prêmio Nobel de Física, não só Feynman, mas muitos outros, dizem isso, que não há uma compreensão profunda do como. A gente sabe como ela se comporta de várias maneiras, ou seja, a gente sabe de vários fenômenos que são existentes e podem, inclusive, por meio de experimentos, serem verificados. Mas é difícil de fechar um quadro conceitual definitivo do processo. Tá? E isso vai acontecer com o psiquismo, não só na psicologia, que acredita só numa existência, mas quando a gente for entrar na prometria, né, e analisar o psiquismo, analisando as complicações de existências anteriores, isso também vai acontecer. Tá? E uma outra fase que ele tem também é o seguinte, ó, se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, então é porque você não entendeu nada. Exatamente isso, ou seja, a mecânica quântica ela é surpreendente e sempre terá perguntas sem respostas. Se o sujeito começa a aprender mecânica quântica e acha que sabe todas as respostas para todas as perguntas, é porque ele não entendeu mecânica quântica. Então, quando a gente for estudar a apometria, né, for estudar o psiquismo, com as consequências de várias existências desse psiquismo, e a pessoa acreditar que ela tenha todas as respostas para aquelas perguntas, é porque ela não entendeu a complexidade daquilo do psiquismo, o que não anula o fenômeno, né? É a mesma coisa da mecânica quântica, não anula os fenômenos, tá? Vamos voltar mais vezes com essas reflexões do Feynman, né? É só para atiçar um pouquinho a pulga atrás da orelha de vocês, mostrando ali então a credibilidade do André Luiz, do Chico Xavier nisso, né? Vamos trazer outros autores também que têm sua respeitabilidade nas suas áreas de estudo, tá? E assim como a mecânica quântica, por mais surpreendente que sejam esses fenômenos, eles existem, né, e têm consequências fantásticas na nossa vivência, né? A mecânica quântica, consequências fantásticas no nosso dia a dia, né? Sem ela não existia computador, não existia máquinas de ressonância magnética, não existia equipamentos supermodernos de tecnologias de comunicação e por aí vai, né? E essa compreensão de psiquismo que a gente vai trazer pela apometria, quando a ciência, a psicologia aceitar isso, estudar isso mais a fundo, com certeza será uma revolução na área de psicologia, né? Então acredito que já deixei vocês muito curiosos, né? Terminamos aqui então com a videoaula sobre obsessão na Umbanda e esperamos vocês então na próxima videoaula, que será a nossa última temática que nós nos propomos, né? Pelo menos nessa primeira rodada, futuramente a gente pode propor outras temáticas, e seria a Prometria na Umbanda, ok? Então até lá.